No caso de hoje, vamos contar a história de uma jovem que se envolveu em um relacionamento turbulento, onde brigas e discussões eram comuns, mas que continuava a manter a relação. No entanto, o que ela não imaginava é que, em meio a tantas brigas, uma se tornaria fatal. Hoje vamos falar do caso Ana Carolina Rocha. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo, nas terças, quintas e sábados às 7 horas da noite. Aproveite e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo com o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Ana Carolina Rocha Cuti tinha 24 anos quando tudo aconteceu, em maio de 2023. Carol, como era conhecida, nasceu em Vitória e viveu até os 3 anos na zona rural de Santa Maria de Jatibá, na região serrana do Espírito Santo, com o objetivo de oferecer melhores oportunidades de estudo para ela e suas irmãs mais velhas. A família foi morar no bairro Jardim da Penha, na capital, com a tia que acabou sendo como mãe para ela. Carol era descrita como uma jovem doce, muito querida pela família, mas também reservada e tranquila. A caçula da família sempre foi tratada como uma princesa. Seus pais a viam como uma garota pura e sonhadora. Ao lado de sua irmã Letícia, ambas completaram o ensino médio, e ela ingressou no curso de veterinária em 2018. As duas eram tão parecidas que os colegas frequentemente se confundiam, acreditando que eram gêmeas. Além das semelhanças físicas, seus aniversários eram em datas bem próximas. Contudo, apenas Letícia concluiu a faculdade, pois Carol optou por trancar o curso temporariamente para trabalhar, morar sozinha e conquistar sua independência. Ela também considerou mudar o curso para fisioterapia. Em fevereiro de 2023, ao frequentar um centro espírita, ela reencontrou Mateus, um amigo de infância e estudante de direito de 24 anos. Eles estudaram junto o ensino fundamental e o médio, mas perderam o contato após o colégio. Com o reencontro, a proximidade entre eles renasceu e logo começaram a namorar. Em cerca de 3 meses, decidiram morar juntos, em um apartamento que adquiriram com o pai de Mateus no centro de Vitória. Durante o relacionamento, Carol deixou seu trabalho e passou a depender financeiramente do namorado, pois ele não permitia que ela trabalhasse. A atitude foi vista com estranheza pelos familiares, já que Carol sempre prezou por sua independência. No entanto, o que eles não sabiam era que ela estava envolvida numa relação abusiva, marcado pelo comportamento agressivo e possessivo de Mateus. Os familiares relataram que Mateus foi o primeiro namorado de Carol, e por ser uma jovem muito tímida e introvertida, eles não tinham conhecimento sobre o que acontecia no apartamento. Vizinhos do casal afirmaram que ambos tinham um histórico de discussões e confusões no prédio. Os vizinhos chegaram a chamar a polícia algumas vezes, mas a situação sempre se resolvia ali mesmo. Contudo, na presença da família de Carol, Mateus se comportava bem e aparentava ser respeitoso. Letícia, a irmã de Carol, comentou que viu Mateus ser carinhoso com ela, a abraçando e mantendo-se próximo. No entanto, ele apareceu poucas vezes na casa da família, que só descobriu que Carol estava morando com ele após a mudança. Quando questionada sobre o motivo de não ter contado sobre essa decisão, Carol explicou que queria esperar a casa estar em ordem para receber a família e fazer uma surpresa. Uma amiga de Carol relatou que o afastamento entre ela e a família e amigos foi muito sutil, quase silencioso, com Mateus a afastando de maneira gradual. No começo, ele se mostrou como um príncipe, tanto para ela quanto para sua família. Mas com o tempo, Carol começou a se distanciar, atrasando-se e evitando compartilhar o que acontecia com sua família. Nos meses que antecederam o crime, Carol passou vários dias chorando, e ao ser questionada pela família, ela apenas respondeu que estava tudo bem. O pai de Carol foi o primeiro a desconfiar de Mateus, dizendo em uma entrevista que teve uma sensação ruim desde o primeiro encontro com ele, e que percebeu o comportamento controlador do rapaz, que sempre ficava próximo de sua filha e a impedia de falar livremente. Embora Carol parecesse muito apaixonada, quando se deu conta dos problemas no relacionamento, já era tarde demais. O namoro foi rápido e o casal decidiu morar junto mais cedo. Meses antes do crime, os dois chegaram a discutir a possibilidade de ter um filho. Um primo de Carol revelou que o casal estava tentando engravidar, sem que a família suspeitasse da natureza violenta de Mateus. A família de Mateus, no entanto, já tinha conhecimento do seu comportamento, mas nunca tomou providências. Mateus já havia acumulado várias ocorrências policiais, incluindo uma por calúnia, difamação e injúria contra a mulher.
além de uma invasão à propriedade de um vizinho idoso de 60 anos. Em 2018, uma ex-namorada o denunciou por agressão verbal e por empurrá-la na frente de um carro. Em 2019, o mesmo vizinho o denunciou por invadir sua casa e ameaçar sua vida. Em 2022 e 2023, a própria família de Mateus chamou a polícia após ele discutir agressivamente com eles enquanto estava sob o efeito do álcool, o que agravou seu comportamento devido ao diagnóstico de esquizofrenia. Em abril de 2023, um mês antes do crime, vizinhos de Carol e Mateus registraram um boletim de ocorrência após presenciar uma briga intensa. A polícia foi até o apartamento, mas Carol negou qualquer tipo de violência, justificando que ambos estavam apenas bebendo. Devido ao controle do namorado, Carol demorou a perceber que vivia um relacionamento tóxico, e quando finalmente se deu conta, já era tarde demais. Dias antes do crime, ela já tinha se decidido a deixar Mateus e voltar para sua casa, mas não teve tempo de colocar o plano em prática. Em 15 de maio de 2023, por volta das 3 horas da tarde, vizinhos ouviram gritos vindos do apartamento do casal e chamaram a polícia, suspeitando de mais uma discussão entre Carol e Mateus. Como também temiam que a polícia demorasse, também ligaram para o pai de Mateus, proprietário do imóvel. Ele chegou antes da polícia, acompanhado da síndica do prédio, mas não recebeu respostas ao bater na porta, nem ao tentar contato por telefone. Às 4h12, o pai de Mateus arrombou a porta do apartamento. Um minuto depois, ele e a síndica saíram do local visivelmente abalados. Às 4h21, a polícia chegou e entrou no apartamento, onde encontraram Ana Carolina caída no corredor, com o chão coberto de sangue. O SAMU foi acionado, mas ela já estava sem vida. A perícia concluiu que a causa da morte foram múltiplas lesões incisivas, com mais de 40 golpes, a maioria no rosto. No dia do crime, o pai de Mateus informou à polícia que arrombou a porta, mas que não suportou a cena. Quem informou a família de Carol sobre o ocorrido foi a mãe de Mateus. Em uma ligação nervosa e direta, ela avisou que Mateus havia tirado a vida dela. Após o crime, as fotos do perfil de Carol nas redes sociais foram apagadas, mas apenas Mateus tinha acesso ao celular dela. As investigações começaram logo após o crime. As câmeras de segurança do prédio mostravam Mateus saindo do apartamento logo após o ocorrido. Ele chamou o elevador e, ao entrar, cruzou com o homem que rapidamente voltou para o elevador. As câmeras também gravaram o momento em que o pai de Mateus e a síndica arrombaram a porta e saíram abalados alguns minutos depois. Mateus foi flagrado por câmeras de uma rodoviária em Vitória, a alguns quilômetros do local do crime, pegando um ônibus para Conceição da Barra, no norte do estado. Testemunhas, incluindo uma vizinha, afirmaram que, ao ouvir os gritos, viram Mateus saindo com uma mochila e roupas limpas. Ao ser questionado se havia ouvido gritos, ele respondeu que não e disse que estava indo para a universidade, quando, na verdade, estava fugindo para a rodoviária. Após o crime, a polícia isolou o apartamento de Carol para a coleta de provas, proibindo o acesso dos moradores enquanto as investigações estivessem em andamento. Mateus, que havia fugido após o ocorrido, retornou à capital e foi apresentado espontaneamente à delegacia em 17 de maio, 2 dias após o crime. Durante o depoimento, ele deu poucas informações, mantendo-se em silêncio na maior parte do tempo. Sem flagrante ou mandado de prisão, foi liberado após o depoimento. O delegado explicou que não havia elementos o suficiente para um pedido de prisão no momento. No entanto, Mateus foi monitorado pela polícia assim que saiu da delegacia. Nessa mesma noite, o mandado de prisão foi expedido e ele foi detido na casa de sua família. A prisão de Mateus trouxe alguns problemas à família de Carol, como os custos do processo judicial. Amigos e familiares mobilizaram-se nas redes sociais, organizando uma vaquinha para arrecadar fundos e contrataram um advogado para representá-los, pois a defesa de Mateus já havia contratado uma advogada renomada no Espírito Santo. A advogada de Mateus alegou que ele sofria de esquizofrenia. A defesa declarou que a intenção não era eximi-lo da responsabilidade, mas sim buscar a verdade sobre o ocorrido. A advogada afirmou que Mateus ficou muito abalado após o crime e fugiu por estar desorientado. Ela também alegou que nem a família e nem ela sabiam do paradeiro dele após o ocorrido. Apesar da alegação, a versão não convenceu o promotor. Diversas testemunhas foram relatadas em episódios de violência envolvendo Mateus, reforçando o perfil agressivo e possessivo. Um investigador-chefe classificou Mateus como misógino e controlado por ciúmes, o que, segundo ele, desclassificou a estratégia da defesa de surto psicótico.
Uma ex-namorada de Mateus, que preferiu não se identificar, afirmou que aparentemente ele parecia calmo no início, mas se tornou possessivo e agressivo com o passar do tempo, chegando a agredi-la. Ela disse que não acredita no argumento de transtorno mental, afirmando que durante o relacionamento ele nunca foi a nenhum tratamento psiquiátrico. A justiça aceitou a denúncia contra Mateus, tornando-o réu por feminicídio. Segundo o Ministério Público, o crime foi motivado por ciúme infundado, e Mateus, acreditando que Carol estava o traindo, decidiu tirar sua vida. Além da acusação de feminicídio, a denúncia incluiu um pedido de indenização por danos morais à família de Carol. Mateus segue preso aguardando o julgamento, ainda sem dados definidos. O sepultamento de Ana Carolina foi realizado no cemitério municipal de Viana. Sua mãe e irmã se despediram muito emocionadas. Esse foi o caso de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.